Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, no quadro Dialogando sobre Comex. E no vídeo de hoje, nós temos a felicidade de receber novamente a participação da Gislaine Rossi. Oi, Gislaine, tudo bem contigo? Oi, Sheila, tudo bem? E você? Tudo ótimo. Nossa, te agradeço imensamente pela oportunidade, pela generosidade em estar aqui gravando mais um vídeo, mais um conteúdo para nós colocarmos lá no canal, disponibilizarmos para todos. E um vídeo, né, Gislaine, muito especial também, porque foi um vídeo solicitado por uma das pessoas que assistiu o vídeo anterior. No vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui para todo mundo, nós falamos sobre hard skills e soft skills, de uma forma geral, mas também muito vinculada à nossa área, que é o comércio exterior. E através deste vídeo, deste conteúdo gerado, nós tivemos aí a solicitação para falar sobre autoconhecimento e comércio exterior. Afinal, como lidar com as pressões do dia a dia? Boa pergunta essa, hein? Como lidar com as pressões do dia a dia? Cada vez mais pressão, né, Gislaine? Que momento nós estamos passando, hein? Bem desafiador, eu diria. Muito. Zona de conforto, realmente. Quem Nada. estava na zona de conforto teve que se obrigar a sair dela, né? Não tem Ah, mais. Comércio exterior e zona de conforto nunca combinaram e agora combinam menos ainda. E por vezes, assim, agora falando, né, sobre essa questão do autoconhecimento e voltando a este tema, que eu vejo ele tão importante, tão essencial para todos os profissionais, porque quando nós falamos em profissionais, nós falamos em pessoas. Então, um tema tão importante para todas as pessoas é o autoconhecimento. E por vezes, parece que o autoconhecimento e o desenvolvimento profissional, por anos, andaram em caminhos distintos. E eu percebo, e quero ouvir de ti também, mas eu percebo que esse tabu de autoconhecimento e o lado profissional, eles começaram a andar mais juntos, esses caminhos, muito vinculado a esse momento de pandemia, pós-pandemia ou ainda na pandemia, né? Mas muito provocado com a pandemia Covid 2019, né? Então, quando se observou num momento até então não vivido, não experimentado por nós, muitas questões tendo que ser trabalhadas, né? O home office, o ficar em casa, o ter que administrar toda essa loucura da vida pessoal e profissional, né? E falando sobre isso e vivendo este momento que nós estamos vivendo agora com mais profundidade, eu queria compartilhar contigo, ouvir com base na tua experiência, porque é tão importante para um profissional, né? Para o profissional atuar, para ele ter uma melhor atuação, saber mais sobre si próprio. Afinal, porque é tão importante o autoconhecimento, hein, Gislaine? Bom, Sheila, primeiro que eu diria assim, né? O autoconhecimento, ele não é só importante para a esfera profissional. Na verdade, ele é importante para a vida, né? Para o ser humano como um todo. O autoconhecimento, assim como o conhecimento, é algo que a gente vai passar por essa vida e não vai saber tudo, não é verdade? É infinito. Então, quanto antes a gente começar, melhor, né? O ponto principal é que, assim, trabalhando o autoconhecimento, né, se conhecendo melhor, você consegue identificar, né, quais são as suas competências ali predominantes, né? Então, você consegue fazer uso daquilo que você já tem e eventualmente desconhece, né? Porque a gente tem muitas qualidades, muitos talentos, características, pontos fortes que estão ali, né? E muitas vezes a gente não tem essa consciência, não tem isso uma clareza. Então, quando você trabalha, né, o autoconhecimento, você passa a ter esse despertar. Você passa a ter esse despertar dessas suas fortalezas, desses seus pontos fortes e de tudo aquilo que você pode usar a seu favor
nessa construção. A gente fala muito hoje, né, do autoconhecimento, mas eu diria que, assim, ela não é uma palavra do momento, ela não é um modismo, né? Se a gente for estudar um pouco mais, a gente vai ver lá que, por exemplo, já na época de Sócrates, né, ele foi considerado um dos homens mais sábios da sua época. E por que isso? Justamente porque ele tinha esse olhar para o autoconhecimento, né? Então, ele buscava o autoconhecimento e a verdade. Então, ele olhava muito para dentro, né? Não à toa ele disse, só sei que nada sei, porque é justamente este despertar que a gente tem quando a gente começa a trabalhar, né? O autoconhecimento, do quanto realmente a gente não conhece. Então, eu diria que, assim, ele sempre foi importante, sempre foi necessário. O ponto é justamente o que você comentou, né? E não dar este olhar, né? Não caminhar junto com as duas coisas, né? Como a gente até já comentou lá no vídeo anterior, a importância de a gente ter, sim, o desenvolvimento das competências técnicas, mas também dessas competências comportamentais, né? Também do autoconhecimento, também da inteligência emocional. E, infelizmente, a gente viveu, né? E agora eu acredito que isso está mudando, e que bom, e graças a Deus que está mudando, mas a gente sempre foi muito programado, por exemplo, para pensar e não para sentir. Então, a gente tem, inclusive, dificuldade, né, de lidar com as nossas emoções, justamente porque não fomos treinados, vamos dizer assim. Agora, cabe a cada um de nós também buscar todo esse conhecimento e buscar este autoconhecimento. A nossa vida nas nossas mãos, nós que determinamos, né? Então, o interesse é meu em me conhecer melhor, para que eu possa usar né, tudo o que eu tenho de bom a meu favor e também entender aonde eu estou, para onde eu estou caminhando, o que eu preciso desenvolver para esse alcance desses meus objetivos, né? Então, de uma forma aí um pouco resumida, né, seria mais ou menos isso. Faz sentido para você? Nossa, se faz, né? Faz total sentido, total sentido. E é assumir a responsabilidade, né? Puxar a responsabilidade para si. Responsabilidade pessoal é responsabilidade profissional, ou seja, a responsabilidade de alcançar os nossos objetivos e do nosso caminhar, ela é nossa. Então, o que eu percebo, assim, e até mesmo olhando a minha vida profissional, enfim, dos meus pares também, e é muito comum, às vezes, a gente entrar num piloto automático, a gente deixa as oportunidades irem acontecendo para irmos caminhando de acordo com elas, né? E tem muitas pessoas que são muito felizes assim, né? Só que esse é um fluxo, né? Onde você acaba terceirizando também a sua vida, a sua trajetória. Quando a gente puxa isso para si, eu vejo que a gente assume também o nosso caminhar. E isso é muito importante, né? Não, desculpa, que eu ia complementar só dizendo o seguinte, né? Quando eu falo que a gente vai passar por essa vida e não vai saber tudo, não é por isso que a gente vai desanimar em não buscar, né? Porque o conhecimento, como o autoconhecimento, né? Como eu disse, a gente é uma jornada, porque ela não tem fim. Agora, à medida que a gente avança, e esse é um ponto importante, né? Porque quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente se autoconhece, mais a gente contribui para a nossa evolução, né? Para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Então, a gente quer continuar cometendo os mesmos erros ou a gente quer aprender para, de repente, cometer até novos erros, mas que pelo menos sejam diferentes, né? Ou eu quero continuar agindo, sendo da mesma forma, ou eu vejo que eu tenho possibilidades de melhorias. Eu quero usar tudo que me acontece contra mim ou a meu favor. Então, tem essas questões aí que a gente pode, né, se perguntar para a gente fazer justamente essa busca constante, né, do crescimento,
do aperfeiçoamento e da evolução. E faz parte, né, da nossa espécie a gente buscar essa evolução. Porque se não fosse assim, a gente estaria ainda como lá atrás, né? Os homens primitivos, ali os homens das cavernas, vivendo daquela forma. Justamente estamos hoje num outro patamar porque a gente foi fazendo essas buscas, né? E fomos crescendo e evoluindo, que é tão importante, que faz parte, né? Então, é ter essa visão, né, de que o autoconhecimento, ele é importante para o nosso crescimento e evolução. E quem não quer, né, crescer e evoluir? E quem não quer crescer, evoluir e poder olhar também para si e perceber que esse passo foi dado pela pessoa. E algo que eu até gostaria de comentar aqui, já no início do vídeo, às vezes, né, Gislaine, a gente comenta ou fala sobre um processo e parece que ele é simples, e longe de ser simples, eu acho que essas conversas que a gente vai tendo, essa troca que nós estamos fazendo aqui, gerando este conteúdo, deixando este conteúdo disponível, atendendo até mesmo um pedido que veio de um outro vídeo, isso foi muito legal. Isso mostra o quanto as pessoas estão buscando, então, assumir esse protagonismo, né? E buscar, e não é fácil, mas tem muitas formas de buscar ajuda, de buscar essa evolução. O que é importante é dar o primeiro passo. Depois que deu o primeiro passo, vai ser um pouco mais fácil dar o segundo. E assim, né? Assim vai indo o terceiro, o quarto, e é esse caminhar. E somos muitos, e precisamos ser muitos, e é um movimento constante, e é verdade, eu vou te dizer, eu quero morrer bem velhinha, e até lá a gente sabe que tem muita coisa para viver e muita coisa para aprender também, né? Sim. E assim, né, Gislaine, quando a gente olha assim entre os profissionais que buscam esse autoconhecimento, dos profissionais que acabam vivendo aquele modo automático, né? Sempre fiz assim, sempre foi feito assim, e nós estamos passando por um momento de separar esse profissional também, né? O que tu tens observado, assim, dessas diferenças que estão sendo construídas entre os profissionais que estão buscando ter este equilíbrio maior daqueles profissionais que ainda estão num piloto automático, deixando, né, correndo atrás da roda. E a gente corre bastante atrás dela também, né? Sim. Como você mencionou, né, essa questão de as coisas andaram por muito tempo de forma separadas e hoje a tendência realmente é de você unir. Eu acredito que até a pandemia, né, trouxe muito isso para nós, de mostrar que o ser humano ele é único, né, ele tem ali os seus papéis, né, desempenha ali diferentes papéis, mas na essência ele é uma coisa só. E cada vez mais vai ser difícil a gente separar isso, né? Então, profissionais mais íntegros, transparentes, coerentes, isso tudo vai fazer parte vamos dizer assim, das características ali que são essenciais, né? Para o bom profissional, eu digo, de agora e do futuro. Agora, um grande diferencial para mim, né, está na questão da consciência. Porque quando eu tenho, né, vamos dizer assim, eu trabalho essa questão do autoconhecimento, eu consigo compreender as coisas de uma outra forma. Então, eu acabo tendo uma postura diferenciada, né? Eu acabo sendo uma pessoa muito mais humana, colaborativa, uma pessoa muito mais empática, que trabalha em equipe, porque você, quando você se conhece, você também passa a conhecer melhor o outro. E nós somos seres, né, Sheila, interdependentes. Eu sempre menciono isso, né, nos meus treinamentos, nas minhas mentorias. A gente depende de pessoas e a gente também tem pessoas que dependem da gente. Então, nessa relação, a gente precisa estar bem para que as coisas fluam da melhor forma. E o que eu particularmente acredito? Eu acredito sim no mundo do trabalho mais leve e pessoas mais felizes. Eu acredito sim que isso é possível, e hoje isso é parte, inclusive, do meu propósito, né, da minha missão.
Por isso eu criei os programas justamente para ajudar, né, os profissionais e líderes que atuam na área de comércio exterior, essa área que a gente tem verdadeira paixão, né, a se desenvolverem, porque eu vejo que a construção dessas relações mais humanas, mais colaborativas, é essencial para um bom desempenho das atribuições, né, para o alcance de objetivos, e não só para isso, né, mas que todos se sintam ali parte, né, pertencentes e que contribuam de uma forma mais fluida, não só aquela questão de executar, né, eu não estou ali só para executar e chegar no final ali e receber, né, o meu salário. Tem que fazer sentido, né? Você tem que se sentir também pertencente àquele lugar. E você só consegue isso através do estabelecimento ali de ambientes, né, saudáveis, de ambientes colaborativos, das pessoas trabalhando realmente ali em conjunto, né, para somar, e ali, né, vivendo cada dia de forma como esperado, né? E não somente executando. Eu acredito muito nisso, né? E eu acredito sim que tudo isso é possível, mas precisa ter esse despertar, né? Cada um precisa fazer e bem a sua parte, né? Então existe o papel das lideranças também em atuar, né? De forma mais humana, mas também tem o indivíduo, né? Afinal ali é a soma, né? Que compõe o conjunto. Um CNPJ ele é feito de vários CPFs, né? Então todos esses CPFs ali alinhados, né? E com o mesmo pensamento, vamos dizer assim, né? De objetivo e de querer também, né? Se conhecer melhor o outro, para que tudo flua de uma forma mais leve. Eu acredito que esse é o diferencial. O século passado foi marcado pelos profissionais que executavam, né? Então você tinha muito aquela questão da cadeia, né, de comando e controle, enfim. Então aquela, né, o manda quem pode, obedece quem tem juízo, isso foi muito, né, pertinente. Hoje a gente já entra no século aí, na era, vamos dizer assim, do conhecimento. Então, os profissionais também, eles precisam ser valorizados de uma outra forma. E como que você extrai também, né, tudo que a pessoa tem, se você não trabalhar né, de forma humana, de forma colaborativa? Porque você tem duas opções, né? Você tem a hierarquia ou você tem a colaboração. Então, o que você escolhe, né? Eu acredito muito mais na colaboração. E para isso as pessoas precisam se conhecer, né, para conhecer o outro e trabalhar de forma, então, mais humana e colaborativa. Eu vejo essa como a tendência. Eu concordo contigo e eu, por mim, aqui pode continuar falando aqui, eu vou ficar só te ouvindo e faz tanto sentido tudo isso, né? Porque nós somos humanos, né? Nós somos pessoas que trabalham com pessoas, nós usamos sistemas e tecnologias para nos auxiliar no trabalho, Sim. mas nós sempre estamos entre pessoas, né? E até mesmo a tecnologia, o sistema que nós vamos utilizar é alguma pessoa que vai estar entregando isso também, né? Então, por mais que hoje nós temos muitas formas e possibilidades de trabalhar até de uma forma mais reclusa, né? Eu acho que o home office, esse movimento também trouxe essa possibilidade a mais, mas a gente sente, né? E uma das grandes carências também que se percebeu foi esse lado mais humano, né? O lado do convívio, o lado mais colaborativo também. Então, não que as pessoas não possam colaborar estando à distância, de forma alguma, não é isso. Mas é o sentir, né? É o querer sentir a outra pessoa e fazer da melhor forma que você pode para poder entregar para aquela pessoa também executar da melhor forma. Eu digo, às vezes, a gente sempre, quem nunca recebeu e quem também nunca passou uma bola quadrada. E fica difícil jogar o jogo assim.
né? Para que a gente possa jogar o campeonato e realmente ganhar ou ter a melhor execução possível, a melhor performance, nós precisamos da bola redonda. Então, compete a cada um sempre estar passando essa bola redonda. E olhando, assim, esse momento, esse cenário, esse caos, e trazendo agora para esse dia a dia, onde a gente fala, a gente sabe, a gente reconhece todo esse desenvolvimento, todo esse autoconhecimento, mas quando nós estamos ali no dia a dia que a corrente sanguínea, o sangue está a milhão, e quem atua na área de comércio exterior sempre viveu desafios muito grandes, né? Sempre teve muita pressão. É uma área que tem muita pressão e inúmeras outras áreas. A gente sabe que todas as áreas têm as suas, né, o seu tipo de pressão, mas olhando também para o profissional de comércio exterior, porque são pressões assim. É pressão de um exportador. São os prazos que estão sempre no limite. A famosa frase, né, Gislaine? A fábrica está parando e as fábricas estão beirando, né, para parar mesmo. É um dólar que está oscilando, é a nossa moeda, o real enfraquecendo perante as moedas de primeira linha. São restrições, de repente entra alguma restrição para aquela operação de importação, vem paralisações, né? A gente tem aí alguma paralisação da Receita Federal, são os canais de parametrização que a gente às vezes está ali rezando, acende uma vela para dar um verde, né? Porque a fábrica vai parar e de repente dá um amarelo, dá um vermelho, ou seja, enquanto a mercadoria, no caso de uma importação, ela efetivamente não está dentro da fábrica ou dentro do destino, é uma pressão muito grande. E da mesma forma na exportação, porque nós temos o nosso cliente, nós precisamos entregar da melhor forma, pensando naquele melhor custo para o cliente consumidor final lá, o cliente dele. Então, é muito dinâmico, né? Porque nós temos as nossas variáveis Brasil e nós temos as variáveis de todos os países com os quais nós trabalhamos, né? E nesses últimos meses aí, tem sido uma tensão, uma pressão maior ainda para os profissionais que atuam na área internacional, né? E pensando neste contexto de tanta pressão, de tanta dificuldade também, o que nós podemos considerar, o que nós podemos aqui indicar para os profissionais da área de comércio exterior, né, que estão na linha de frente ali, né, lutando todos os dias, né, para entregar o melhor serviço disponível para os seus clientes, né? O que nós podemos aqui trazer, comentar, compartilhar para que eles, né, mas que nós todos, né, que a gente consiga administrar melhor os nossos dias vivendo esse caos que nós estamos vivendo ultimamente. Não há dúvidas, né, Sheila, de que o cenário atual ele está bem desafiador e provavelmente aí diferente de tudo que já tenhamos vivido, né? Não há dúvidas disso. Eu considero que em grande parte, inclusive, por questão aí de oportunismo, né? Infelizmente. Agora, os desafios eles fazem parte da nossa vida, fazem parte do nosso cotidiano, né? Eventualmente, claro, você tem ali uma escala diferenciada, mas isso faz parte, né? Inclusive, os desafios nos movem. O que é o ponto aqui? É a gente perceber como que a gente olha para tudo isso. Eu posso enxergar, inclusive, tudo isso como uma oportunidade de crescimento. Né, eu posso querer aprender com tudo isso, para lá na frente, de repente, eu sair fortalecida, né, através da resiliência e da flexibilidade de entender um pouco mais tudo isso. Do que eu, por exemplo, olhar apenas como sendo problemas a serem resolvidos. Você percebe? Então, eu mudando o meu olhar para as questões, eu também tenho essa interferência, inclusive, de mudar o resultado das coisas, né? Porque eu costumo dizer o seguinte, né, que os problemas, quando a gente trabalha, né, o autoconhecimento e a inteligência emocional e tudo mais, o ponto né, que eu costumo dizer, os problemas não vão deixar de existir,
é a gente que muda, né? É a nossa postura que muda frente a eles. Agora, o que eu tenho sugerido muito para as pessoas, né, que inclusive vem da inteligência emocional, é pare, né? Respire e não pire. Porque assim, né? Se você estiver mal, né? O que vai acontecer? No que isso vai resolver alguma coisa? Pelo contrário, você só vai agravar, né, a situação. Então, a pessoa, em primeiro lugar, precisa estar bem. E nesse momento, as pessoas precisam se colocar em primeiro lugar. Não só nesse momento, eu diria, mas sempre, né? Mas nesse momento, principalmente, a gente precisa ter esse olhar também para dentro ali, com um pouco mais de compaixão, né? De carinho, para que as coisas fluam também externamente de uma forma melhor. A inteligência emocional, ela trabalha muito essa questão de a gente conseguir escolher as nossas batalhas, né? O que você realmente quer enfrentar? Qual que é realmente a batalha que você quer lutar? Justamente para quê? Para que a gente possa olhar para esses causadores do estresse, né? E aí, se você me permite, eu vou até ler aqui, porque tem uma fórmula, ó, vou pôr meu óculos, e eu vou ler aqui, eu até imprimi, porque eu não queria deixar passar nenhum detalhe, que eu quero uma fórmula, assim, que vai ajudar aqui os ouvintes a trabalhar essa questão, né? Então, vamos lá. Você deve sempre escolher a batalha que você quer enfrentar, né? Você vai escolher, a escolha é sua. Então, você escolhe essa batalha que você vai enfrentar. Mas como que você faz isso? Então, primeiro, você vai fazer perguntas, né? Então, em primeiro lugar, você pergunta o seguinte: você controla esse causador de estresse? E aí vamos poder olhar assim, né? Você controla essa situação? Você é o causador dela? Né? Tem algo que você possa fazer? Sim ou não? Né? Você vai se perguntar. Em segundo, você influencia esse causador de estresse? Você tem alguma influência sobre isso? Então, em primeiro lugar, é você que causou? Se não, é você tem um poder sobre ele, você tem, né, você influencia esse causador de estresse, né? Você influencia quem vai tomar ali uma decisão, né? Ou você influencia na ação, sim ou não? Sempre tem ali o sim ou não, né? E três, qual é a ação? Porque se você não tem controle nem influencia, o que você faz? Ou você aceita que dói menos, ou você muda com suas ações. Então, de qualquer forma, olha só, né, como é relativamente simples, né? É você entender, porque muitas vezes, Sheila, a gente acaba absorvendo muita coisa que não é nossa. A gente precisa sim, vamos deixar claro, né? A gente precisa assumir as nossas responsabilidades, precisamos sim ser responsáveis, né? Mas a gente acaba muitas vezes assumindo responsabilidades que não são nossas, que nós não temos controle, que nós não temos ação, que nós não interferimos, que nós não temos influência. E aí, o que adianta você se estressar por causa disso? O que eu vejo você precisa ter sempre uma ação ali positiva, né, proativa, uma forma de você achar soluções, inclusive no caos, na desordem. É você se preparar, né? É você entender como está esse cenário, o que pode surgir dele, estar atento e se precaver, vamos dizer assim, né? Agora, está acontecendo, eu não tomei essas ações, e também agora, nesse momento, eu não tenho interferência, eu não tenho o que fazer, o que adianta eu sofrer em demasiado por isso? Né? Então, eu vou olhar para tudo isso, eu vou tirar o proveito, eu vou tirar as lições, os conhecimentos, as oportunidades, vou ver o que eu consigo crescer com isso, mas fora isso,
se eu não tenho ação, se eu não tenho influência, se eu não controlo, não adianta também eu me desesperar, né? Ou eu me estressar, porque aí, assim, se eu adoecer, a situação vai se agravar. E eu preciso estar bem para que, inclusive, eu seja uma parte ali importante nesse desfecho, né? Em levar a informação adiante, né, sendo positiva ou negativa, mas eu passar essa informação adiante, eu preciso estar bem, eu preciso estar consciente, né? Eu preciso trabalhar as questões que têm que ser trabalhadas, o que me cabe, eu preciso fazer, eu vou fazer. Então, você precisa estar bem, em primeiro lugar. E para isso você precisa, então, entender qual que é a sua parcela da responsabilidade e o que você pode fazer, né? Você, se não tem nada que você pode fazer, você aprende com aquilo e também você toma medidas ali, ações, para que numa outra situação recorrente ou parecida, você tenha ali o seu plano de ação. Porque, não, de novo, não adianta, né, as pessoas se desesperarem, as pessoas se descabelarem, né? Eu estou vendo aí, eu faço muito, né, treinamentos e mentorias, eu tenho visto muito essa aflição, esse desespero, as pessoas estão adoecendo, as pessoas estão realmente ficando doentes, né, estão se afastando aí do trabalho por causa dessa carga muito grande, né, no emocional, e isso não é bacana, né? Precisamos entender tudo isso, ressignificar algumas coisas, e todos têm ali a sua parcela da contribuição, né? As empresas, através das suas lideranças, e as próprias pessoas, né? É um conjunto. Agora, eu vou ler só mais uma outra parte aqui também importante, para eu não errar os números, alguns dados importantes, né? 58% do desempenho de qualquer profissional está relacionado à inteligência emocional. E essa habilidade se torna agora ainda mais importante, né, justamente por causa desse período que a gente está passando aí de incertezas e medos. Então, não há dúvidas que a inteligência emocional, ela é sim uma habilidade do século XXI, né, do agora, do futuro, sempre. E um outro dado também aí, inclusive alarmante, né, é que o Brasil tem a maior prevalência de depressão da América Latina, né? A doença afeta 4,4% da população mundial e 5,8% dos brasileiros, olha só, segundo os dados aí da OMS, né? E nosso país é o maior com prevalência de ansiedade no mundo, com 9,3%. Então, assim, é muito preocupante e realmente todos e cada um precisa fazer algo para que a gente viva, né, de forma mais saudável. Tem grandes empresas, Sheila, não sei se você sabe, inclusive, criando diretorias de saúde mental. Olha que bacana, né? Talvez um pouco tardio, mas que bom que ainda em tempo, né? Então, são dados importantes, são questões aí importantes que a gente realmente precisa parar, pensar e refletir. As coisas precisam ser realizadas, sim, mas a que custo? Que não seja aí, né? Nossos dados são muito importantes. Eu te confesso, né, Gislaine, não tinha essa informação. Até anotei aqui, né? É interessante a parte, né, do que 58% do desempenho do profissional está, né, no controle, né, da inteligência emocional dele. Então, olha só, acima da metade, né, ou seja, mais da metade da responsabilidade, quase 60% é total vinculado à inteligência emocional. Então, o quanto é importante falarmos sobre isso. Eu acho que cada vez mais, assim, a cada conteúdo que a gente gera sobre o assunto, um grupo de pessoas nós vamos alcançando, e quanto mais se fala sobre o assunto, mais vai despertando também o interesse em saber mais. Então, essa é uma curva muito, muito importante e é muito legal, eu acho, é muito, muito válido de comentar o quanto é importante, sempre que possível, estar falando nos nossos grupos, nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades, mas estar sempre que possível tocando nesse assunto, porque nós vamos só assim conseguir ajudar mais pessoas também. Né?
Exatamente. E quando você traz aqui, né, os dados, né, referentes aqui à depressão, né, o quanto o percentual do Brasil é superior ao percentual da média mundial, né, e o percentual do nível de ansiedade das pessoas, e é notório, a gente acaba vendo mais, ou é porque a mídia também traz mais isso, mas eu acho que nos nossos relacionamentos entre pares, esse assunto também, as pessoas trazendo essas queixas, se tornou mais frequente e vai ao encontro dos dados expressivos também, né? E, de novo, eu acho que você trouxe ali essas perguntas, essas 3 perguntas tão importantes para se fazer a cada batalha, e todos os dias nós temos batalhas, né? Porque estamos sempre escolhendo algo. Muitas escolhas a gente não percebe, mas nós estamos sempre, né, escolhendo. Então, como é importante, até porque, como nós sabemos que tem muitas situações e muito do caos, da angústia, dessa ansiedade, desse turbilhão de informações e de demandas que nós estamos vivendo, foge total do controle. Não tem, nós não está sob a nossa alçada baixar o preço do frete internacional, porque se tivesse, nós já teríamos feito isso, né? Sim. Ou melhorar as condições da nossa moeda, deixar a nossa moeda mais forte, porque ela está sendo, ela está muito desvalorizada. Se dependesse, nós já teríamos feito. E importante aquilo que realmente, aonde nós podemos agir, que nós tenhamos força, coragem, conhecimento e sabedoria para poder agir cada vez mais, para que todas aquelas outras interfaces aonde nós não temos um poder de ação direto, que a gente consiga, de uma certa forma, deixar ir, ou viver com um pouquinho mais de tranquilidade, né? E eu vejo que a melhor forma de enfrentarmos todo este caos, então todo este momento, é cada vez mais, né, Gislaine, se debruçando sobre esse assunto, buscando mais informações, tomando mais conhecimento, se apropriando e vivendo, né? Botando em prática também, né? Que não adianta a gente saber somente se a gente também não praticar, né? E de novo, longe de ser fácil, não é uma questão, é uma questão de ter esse conhecimento, esse discernimento, mas de buscar. Eu vejo que, em cima de tudo que tu já trouxe aqui para nós hoje, tanta informação que você compartilhou, eu vejo que é o caminho que nós temos, né, de enfrentar isso, cada vez nos conhecendo um pouco mais, estando abertos, né? O que tu acha? Sim, exatamente. Como eu já comentei, né, sou suspeita para falar, mas assim, a importância, né, do autoconhecimento, e de deixar claro que é isso, né, que o autoconhecimento é uma jornada, então ele é um processo, e ele é um processo constante, né, que não tem fim. Então a pessoa também não vai chegar amanhã, né, do dia para a noite, né, ou da noite para o dia, seja lá qual for a ordem, e vai mudar, né? É um processo, ele é contínuo. E à medida que você, vamos dizer assim, né, que você inicia, e para mim o início é justamente com esse despertar da consciência, né? Até porque Sócrates mesmo disse, né, nessa busca do autoconhecimento, né, só sei que nada sei, e isso é libertador, porque você imagina, né, se hoje para a gente assumir que eu não sei, vamos dizer, é frustrante, a gente tem essa insegurança, esse medo, né? A gente não quer mostrar essa nossa vulnerabilidade. Imagina para ele, né, há 400 anos lá antes de Cristo, assumir, né, só sei que nada sei. Mas é porque quando a gente começa nessa jornada é que a gente tem esse despertar de justamente ver, né, aonde estamos e o quanto realmente a gente não conhece, né? A gente não sabe e tem ainda por ver, por aprender, por conhecer. Eu gosto muito, né, de comparar, para ficar assim um pouco mais ilustrativo,
para comparar, eu gosto muito de comparar, né, a gente, nós, seres humanos, com um iceberg, né? Então, como que funciona o iceberg? O iceberg, você tem ali, a maior parte dele, né, ela está submersa. E apenas uma pequena parcela é o que você enxerga, certo? Né? A maior parte dele está dentro da água, ali você não vê. Nós somos, comparando a um iceberg, da mesma forma, nós temos uma grande parcela, que é o nosso inconsciente, que está ali submerso. Que são coisas, né, sobre nós, a nosso respeito, que nós não conhecemos, porque está ali em águas profundas, né? O que é o trabalho, por exemplo, que eu faço, né, nas mentorias, nos treinamentos, nessa questão do autoconhecimento, da inteligência emocional, é justamente trazer questões para a tona, né? Trazer para a consciência, que é a parte que a gente enxerga. Então, a parte do iceberg que a gente vê é a consciência, e a que a gente não vê é o inconsciente. Então, a gente traz do inconsciente para a consciência, porque é só estando na consciência que a gente tem a clareza que a gente precisa para alcançar os nossos objetivos, para seguir na nossa caminhada, né? Então, comparando, seria mais ou menos isso. E quando você tem esse despertar, né, quando você tira ali daquele, vamos dizer, né, aquela ignorância inconsciente, porque você não sabe o que você não sabe. Eu costumo dizer isso, né? Você não sabe o que você não sabe. Até para saber que você não sabe, você precisa saber. Então, quando você tira desse inconsciente e você leva para a superfície, ali para a consciência, é que você começa a perceber. E é aí que você tem o despertar, e é nesse momento, para mim, que ocorre a transformação, que é tão importante, que é tão bacana, né? E aí é uma jornada, você vai trilhando ela e você vai percebendo que uma coisa vai linkando com a outra, né? Os downloads vão vindo, né? Porque é como o William Sanches fala, agora não são mais as fichas que caem, né? Download que a gente faz. E aí isso tudo vai fazendo esse sentido, e você vai trabalhando e você vai percebendo também quais são as suas competências, o que você tem de bom, o que você tem de forte, né, de fortaleza, e você vai usando isso ao seu favor. Isso que é tão importante, né, que auxilia, que dá essa, vamos dizer assim, né, esse gás que a gente precisa para ser produtivo, né, para ser feliz, para alcançar objetivos, resultados, para se conhecer, né. Então, é muito bacana, né? Eu sou, claro, suspeita aí para falar, mas é contagiante, e quando você começa, eu diria que você não consegue mais parar, né? Porque você percebe que você está sempre subindo esses degraus. E como é uma jornada, né? É aquilo, é um tijolinho de cada vez, é um degrau de cada vez, a gente não espera que a transformação, né? Que tudo aconteça de novo, né? Da noite para o dia. É uma caminhada, e outra, precisa ter o esforço. E como você falou, a gente precisa pôr em prática, né? Você precisa agir. Porque simplesmente se você receber o conhecimento e não fizer nada com ele, nada vai acontecer, né? Eu já escrevi sobre isso, inclusive tem um artigo meu que eu falo, né? Da fórmula lá do monge executivo, né? Do I menos A igual a M. Ou seja, né? Intenção menos ação é igual a nada. Ou se a gente quiser colocar aí num dito popular, né, de boas intenções, o inferno está cheio, não é verdade? É verdade, é verdade. Eu costumo dizer, ai, de boas intenções tem um lugar que dizem que é quentinho, que, que costuma, né? Dizem também que tá cheio, né? Não sei, mas Agora... E nem quero saber, né, Sheila? Não, sei, deixa, nem deixa quero quieto. Deixa assim, né? Mas, né, Gislaine, a gente vê, assim, que no decorrer da nossa atuação enquanto profissionais, também na área de comércio exterior, a dinâmica desse profissional, ela é uma dinâmica que, por vezes, distancia um pouco
de outros profissionais, né? Porque a gente acaba falando, vai falar sobre um transporte, né? Sobre uma movimentação, vai primeiro, né, na negociação, vai saber qual é o Incoterm que está negociando, né? O preço daquela compra ou daquela venda não é em reais, é em moeda estrangeira. Os cuidados do contrato, né? A gente precisa ter um amparo aí jurídico internacional. Quando nós formos falar em receber ou fazer um pagamento, nós estamos falando que precisamos ter um fechamento de câmbio também. Então, o nosso dia a dia do profissional, o dia a dia do profissional de comércio exterior, ele tem essa nomenclatura, tem uma dinâmica diferente. E por vezes, na angústia, na necessidade de querer buscar um amparo, fazer um desabafo, a gente busca alguns profissionais que, quando não são da área de comércio exterior, não nos entendem. E acaba que, para poder conversar, para poder desabafar daquela angústia, a gente acaba tendo que conversar com quem é da área, porque vai entender a nossa linguagem, vai entender o que nós queremos estar conversando, né? As nossas aflições, aquelas angústias daquele momento, né? E é complicado, porque acaba limitando muito, né? E eu trago um exemplo meu aqui, sou da minha família a única que trabalha na área de comércio exterior, então às vezes chegar em casa e falar qualquer coisa, e é normal, a gente vai querer desabafar e querer falar qualquer coisa do meu dia a dia, ninguém entendia, e ninguém, assim, alguns agora já estão me entendendo depois de tantos anos, ou eles aprenderam a me ouvir melhor sem falar muito, né, Gislaine? Não sei, fico na minha dúvida agora. Mas e nesse caso, né, o que a gente pode dizer para os profissionais, né? Qual é a tua sugestão, afinal, com quem dialogar, como buscar essa ajuda, para passar uma orientação para os profissionais? O que você diria, né? Pegando, e você falou, você tanto conversa com pessoas que estão ali beirando um colapso, né? Beirando um burnout. E muitos, eu garanto que, se o assunto do vídeo fosse esse, eu imagino que você teria muitos exemplos também para poder estar compartilhando. E quem nunca beirou o caos, né, Gislaine? Quem nunca, né, chegou ali, né, muito no limite, perto, né? no limite, né, no limite. Qual a orientação, assim, que você daria para esses profissionais, assim? Quem procurar, com quem falar, com quem dialogar, né? Enfim, sobre esses aspectos do comércio exterior, do dia a dia de um profissional de comércio exterior. Não há dúvidas que, assim, né, há mais simpatia e empatia realmente nas experiências que a gente vive, né? É muito mais fácil você conseguir isso através de pessoas que vivenciam ali exatamente o que você vivencia, que sentem na pele, vamos dizer assim, né? Você consegue ali ter uma aproximação maior. Por isso que eu considero, Sheila, assim, muito importante a questão do networking. Hoje em dia a gente tem muita facilidade, né? Porque a gente tem aí as redes sociais, tem grupos criados aí que são, inclusive, específicos, né, para a área de comércio exterior, tem grupos aí de WhatsApp, de Telegram, que é bacana você fazer parte. Agora eu vou dizer, assim, por experiência, né, pelo que eu vejo, um ponto importante do networking é você não buscar ele só quando você precisa. É você manter ele sempre ativo, porque, na verdade, você nunca sabe quando você vai precisar, né? Quando você pode precisar. E é muito desagradável você também procurar só quando você precisa. Na verdade, você tem que manter ele ativo como? Interagindo, também compartilhando informação, conhecimento, mantendo ali a proximidade, né, daquelas pessoas que lhe são mais próximas. Eu vou falar por mim, né? Eu sempre tive muito forte comigo essa questão do humano, né? Dos relacionamentos, das pessoas. Eu trago comigo hoje pessoas assim desde o meu início de carreira, né? Inclusive amanhã eu vou fazer uma live lá no meu Instagram e eu vou conversar justamente com um amigo meu que a gente se conhece aí há mais de 30 anos, né? Trabalhou comigo na primeira empresa que eu trabalhei na área de comércio exterior, só para você ter uma ideia, a gente carrega aí essa amizade
até hoje. Então, para mim, isso que é, assim, gratificante também, né? Não é só você fazer o seu trabalho, mas é você ter aquele carinho, você ter aquele cuidado com as pessoas que estão ao seu redor. E automaticamente você acaba gerando ali algumas amizades, né? Nesse processo que eu estou hoje, por exemplo, de empreender, né? Eu tenho precisado muito das pessoas, porque eu estou sozinha, né? Então eu dependo, né, desses relacionamentos para que as coisas fluam, né? Então, Sheila, é assim, é a gente justamente construir essas relações e construir relações que sejam duradouras, né? Eu, ao longo da minha jornada, eu sempre valorizei muito essa questão, né, das amizades, dessa proximidade, eu sempre estive perto das pessoas. Claro que às vezes passa tempo, você fica ali, né, lógico, a vida segue ali outros rumos, você fica um tempo distante, né, perde um pouco ali o contato, mas aquela pessoa está sempre presente com você, né? Vez ou outra você esbarra, você encontra ali numa feira, né? Ou você, né, acaba voltando ali um contato, você liga, se aproxima. Então, isso eu acredito que é muito importante, né? A gente tem que buscar essa sinergia com as pessoas. Inclusive, eu vou fazer um parênteses aqui, tem até um artigo que eu escrevi que fala justamente disso, né, da importância desses relacionamentos aí, né, interpessoais. Existe uma comunidade no Japão, que ela inclusive é estudada porque é a comunidade que tem a maior expectativa de vida, né, as pessoas lá passam dos 100 anos. E aí, né, foram lá pesquisar o porquê, analisar e tudo mais, e descobriram que é porque justamente elas vivem nesse senso de comunidade, né? Umas ajudando as outras. Então, elas sabem que elas estão ali, mas elas estão amparadas, o que elas precisarem, elas podem contar, elas têm ajuda, isso é recíproco, isso é verdadeiro, né? Então, olha só aonde chega, né? A importância disso. E a gente, Sheila, o que é um erro que muitas vezes a gente comete quando está no mundo corporativo, né? E não por mal, e eu também me incluo nessa, né? Passei por isso. A gente fica submerso ali, né? No mundo corporativo e a gente esquece, né? Que existe aqui fora um universo. E aí, quando você eventualmente acontece alguma coisa também, né? Vamos dizer que você perde ali um emprego, muitas pessoas entram em desespero, porque elas fizeram daquele mundo, né, corporativo um tudo na vida delas. Só que a gente precisa alimentar este universo que existe aqui fora, né? E esse universo somos nós, esse universo é cada um de nós. Então, é assim, o mundo cabe no universo e não o contrário. Então, a gente muitas vezes faz essa inversão de valores, né? Então, a gente precisa sim se fortalecer, a gente precisa sim estar bem, mas a gente também precisa do outro. Então, a gente precisa trabalhar essas nossas relações interpessoais, né? Se fortalecer, criar essa rede de conexão que é tão importante, para que a gente possa caminhar juntos, porque com certeza juntos somos mais fortes, né? Juntos é melhor, juntos é mais gostoso. E por que não juntos? Então, mas qual é a minha parcela nisso? Qual que é a minha contribuição? De novo, eu não só vou bater na porta quando eu preciso estar com isso vivo, né? Eu preciso estar com isso bem trabalhado, eu preciso dar a minha contribuição a esse grupo, né, a essa comunidade, ao que quer que seja. Eu hoje nessa, vamos dizer assim, né, nessa empreitada, né, que eu estou aí do empreendedorismo, eu tenho recorrido muito, né, a esses meus contatos, a essa minha rede de relacionamentos, mas é algo que eu mantive sempre ativo, né, ao longo da minha jornada. E tem muitas pessoas hoje que estão me ajudando, que estão em posições né, de CEO, de vice-presidente e tudo mais, só que lá atrás carregaram pedra comigo, né? E a gente veio nessa jornada junto de construção, de crescimento, de evolução.
E hoje eles me abrem as portas, por quê? Porque justamente a gente esteve junto nessa caminhada, né? Então a gente se conhece reciprocamente, a gente se ajudou, a gente esteve presente durante toda essa trajetória. E isso é bacana, né? Isso é importante. Então, um dia lá atrás, eventualmente, eles precisaram, né? E hoje sou eu que preciso e está tudo bem, né? E isso faz parte e é assim que funciona. Agora, um ponto importante, claro, né? A gente está falando aqui de algo assim de forma superficial, né? Que a pessoa está passando, mas se ela tiver questões mais profundas, né? Se isso estiver afetando ali a qualidade de vida, realmente o aconselhado é que a pessoa busque, né? Ajuda profissional. E também a gente precisa, em determinados momentos da vida, inclusive, aceitar que a gente precisa de ajuda. E está tudo bem, né? Existem profissionais super capacitados justamente para isso, para te ajudar a passar por este momento, né? Para te ajudar a passar por esse turbilhão, por essas incertezas. E está tudo bem, vamos juntos, né? De novo. Então, buscar ajuda também profissional, se detectar que está num estágio que sozinho não está conseguindo, é super válido. A gente precisa quebrar, sabe, Sheila, alguns tabus, né? Ah, nossa, não vou no psiquiatra porque senão vão falar que eu sou louco, né? Que eu sou louca. Para com isso, né? São profissionais que estão ali justamente para ajudar as pessoas a passarem por aquilo, né? A ressignificarem algumas coisas, a dar luz a outras e a fluir, né, de uma forma mais leve, mais positiva. Então, eu vejo com super bons olhos, né? Eu já fiz terapia por um período, foi assim para mim libertador e eu super aconselho, né? É uma forma também de autoconhecimento, de trabalhar questões aí do passado, mal resolvidas, que muitas vezes impede a gente aí de ter um progresso, né? Então, super aconselho, né? E é uma forma também de a gente se libertar, né, e de a gente seguir aí mais firme e confiante no nosso propósito, no nosso objetivo. Eu concordo plenamente contigo. Eu vejo que a caminhada ela é muito mais bonita, ela é muito mais saudável quando o trabalho ele é colaborativo, quando há uma cooperação entre todos os intervenientes, entre todos que estão envolvidos. E quando a gente trabalha esse crescimento juntos, né, Gislaine, eu sempre comentei nas oportunidades que eu tive de fazer, de ter uma gestão de uma equipe, eu sempre comentei, a escadaria nós só vamos conseguir subir se todos derem um passo para frente. Não tem outra forma. Então, quando a gente busca a evolução, o crescimento, o desenvolvimento, é extremamente importante, é saudável, é necessário que todos evoluam e que todos cresçam juntos, né? Porque isso que é bonito, né? E eu, sempre que eu posso, eu uso a mesma frase do que adianta, de que adianta ter conhecimento, termos tido experiências, se nós não pudermos compartilhar. Né? Do que adianta ter vivido aquilo, ter aprendido aquilo e guardar, né? Acho que a gente precisa estar aqui, esse é o nosso bate-papo, essa é a nossa conversa de hoje, é uma troca de experiências, de situações, de conhecimento, né? De estudo, enfim, da vivência, para poder alcançar o máximo de pessoas possível que talvez vão estar precisando, né? Ouvir, ressignificar alguma coisa, algum ponto na sua vida. E eu concordo contigo também, extremamente, quando você traz, né, a questão do quebrar o tabu. E nós somos todos profissionais e todos precisamos dos profissionais, né? Então, não é uma vergonha, não pode ser visto como uma vergonha de forma alguma, né? E já diz, né? Eu sou a campeã dos ditados, né? E já diz, né? De médico e louco todo mundo tem um pouco. Então, então precisamos. Então, nós precisamos sempre receber ajuda, mas nós também podemos estar sempre ajudando. Então, quanto mais a gente consegue ter e manter esse diálogo, é incrível, né? Ah, Gislaine, vamos ficar aqui horas conversando, deixa que depois eu edito isso aqui, vai virar uns 3, 4 vídeos e eu coloco lá no canal, porque
Porque o assunto é tão bom, né? É É tão muito bom. gostoso, ele é tão necessário. Uhum. E para todas as pessoas, porque nós estamos falando aqui de pontos que, lógico que traz, né, o canal, a intenção é sempre trazer muito conteúdo voltado ao comércio exterior. Nós entendemos muito das dores que esses profissionais, né, estão passando, porque, né, somos profissionais da área, mas esse é um assunto que pega todo mundo, porque é o desenvolvimento, bem como você também já trouxe, é o desenvolvimento de pessoas, né? E pessoas precisam de pessoas. Mas nós não vamos ficar aqui o tempo todo conversando, deixa que outros vídeos podem vir. Gislaine, te agradeço imensamente e eu deixo aqui aberto, caso tu queira fazer mais algum comentário, mais alguma observação, para que a gente possa ir caminhando este vídeo aqui também para o final. Tá bom, eu que agradeço, Sheila, mais uma vez o convite. Vamos ver aí se vão ter outras chamadas para outros vídeos, a gente fica aí a postos, né? E o que eu gosto muito de reforçar essa questão do autoconhecimento ainda, né? Dizendo que tudo flui de dentro para fora. Muitas vezes a gente fica nessa expectativa, né, de buscar fora, né, respostas, esperar muito do outro, mas tudo flui de dentro para fora. Então é por isso é tão importante esse olhar para dentro, né? Porque tudo está em nós e tudo flui de dentro para fora. Então trabalhar essas questões para que tudo seja mais leve, né? Faça sentido e eu possa, né, passar ali pela minha trajetória de uma forma com mais significado, né, de uma forma mais leve, também colaborando, contribuindo, tão melhor, né, vamos dizer assim. Então, eu reforço, né, até deixando aqui de mensagem final a frase de Gandhi, né, que diz, para que sejamos, né, a transformação que desejamos ver acontecer no mundo, do contrário, nenhuma transformação jamais acontecerá. De novo, se a gente olhar para a frase, a gente vê o autoconhecimento aí, e de novo ver que tudo flui de dentro para fora, né? Então, cabe a mim. O que eu ando fazendo para que o meu entorno mude, né? Para que eu mude, para que meu entorno mude, para que as coisas sejam diferentes. Cabe a nós e a cada um de nós, né? E como você falou, se um olhar para o outro, se um cuidar do outro, ao final, todos estão sendo cuidados e todos estão cuidando, né? Olha que beleza. Exato. Algo simples, né, e poderoso. É verdade, é verdade. Nossa, então vou conduzir agora para o final, porque fechamos com tudo. Foi muito bom, foi de novo gratificante poder conversar contigo. Eu fico muito agradecida pela pessoa que comentou o vídeo anterior, que trouxe esse assunto, que sugeriu um assunto tão importante como nós falamos várias vezes aqui nesse vídeo. E a ti, Gislaine, muito obrigada de novo e de novo pelo teu tempo, pela tua generosidade de compartilhar informações, de compartilhar conhecimento e de provocar esses questionamentos nas pessoas, né? Acho que isso é extremamente importante e fica aqui o meu real e muito sincero muito obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, a todos que ficaram até aqui, muito obrigada. Um abraço do tamanho do mundo a todos vocês. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!